Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram válida a mudança constitucional que alterou o pagamento da pensão por morte pelo INSS. O benefício é pago em 50% do valor da aposentadoria, acrescido em 10% por dependente. O advogado Tiago Gonçalves esclarece dúvidas sobre este assunto. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Tiago, houve perda para o contribuinte aí com essa mudança do cálculo da pensão por morte? Olha, houve, e não foi pequena a perda não, porque a redução que houve na pensão foi uma redução muito drástica, né? A reforma da Previdência causou esse grande prejuízo aos segurados. Antes, o cálculo era feito com base em 100% do valor da aposentadoria, né? Se o segurado que viesse a falecer já fosse aposentado, né, ou em 100% da média das suas contribuições. Hoje em dia, né, como você já adiantou, 50% dessa média, mais 10% a cada dependente beneficiário dessa pensão por morte, ou seja, um cônjuge, um filho, uma filha, né, que vai receber esse benefício, né, até o máximo de 100% dessa média, lógico. Então, por essa conta, uma pessoa que morre, o companheiro, o cônjuge, teria direito a 60% apenas e antes era 100%. É essa que é a conta? Isso, justamente. Se for apenas um beneficiário, se deixar um cônjuge, vai ser 60% do valor do benefício que ele já estava, se ele já estivesse aposentado, né? Ou da média das suas contribuições. Tá? Sendo dois dependentes, se tiver um cônjuge, né? E um filho, vai ser 70% e assim por diante, até o limite máximo de 100%. Para você ter uma ideia, né, do prejuízo que isso causou, né? Um segurado que estivesse aposentado, né? É uma situação bem difícil, mas se estivesse aposentado recebendo o teto do INSS hoje de R$ 7.500, a pensão cairia para R$ 2.700, uma redução muito grande no valor do benefício. Muito significativa. E, Tiago, nós passamos recentemente também por mudanças na regra de aposentadoria, né? Hoje, quem tem direito a se aposentar no Brasil? Olha, as regras, são várias regras de transição que a reforma da Previdência de 2019 trouxe. Então, é importante considerar vários aspectos nessa análise. Mas, né, em termos gerais, o segurado do sexo masculino tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e do sexo feminino, no mínimo, 30 anos de contribuição. Isso para aposentadorias por tempo de contribuição. Né? Para a aposentadoria por idade, a mulher precisa ter pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, e o homem pelo menos 65 anos de idade. Mas, como eu disse, há outras regras envolvidas, né, que podem ser aplicadas também, facilitando ou dificultando o acesso a essas aposentadorias. E, Tiago, pessoas que já se aposentaram, mas continuam trabalhando, elas podem pedir a revisão do quanto recebem de aposentadoria? Infelizmente, não. Né? Essa era uma tese chamada de desaposentação. Essa tese também chegou ao STF, que também declarou, que nesse caso, aliás, né, a declarou inconstitucional, declarou a desaposentação inconstitucional. Dessa forma, quem se aposenta e continua trabalhando, não tem direito a fazer uma revisão do seu benefício ou a conseguir um novo mais vantajoso. E muitas pessoas que estão nesse caso também reclamam de ter que continuar contribuindo com o INSS. Não tem como abrir mão dessa contribuição. Não tem como. É uma pergunta que a gente recebe frequentemente, né? O segurado que exerce uma atividade remunerada, como empregado ou como autônomo, né? Ou qualquer outro tipo de atividade, é obrigado pela lei a fazer os recolhimentos previdenciários. E, Tiago, uma pessoa que trabalha para o serviço público e privado, ela pode ter duas aposentadorias, por exemplo, uma pelo INSS e, no nosso caso aqui de Minas, uma pelo IPSENG? É possível sim, né? Obviamente ele vai ter que preencher os requisitos nas duas, né, nos dois regimes, né, no regime geral de previdência social, que é do INSS, e no regime próprio de previdência social, que é dos estados e municípios e da União, né, preenchendo os requisitos em cada um dos cargos, né, em cada um, né, dos regimes, ele pode sim se aposentar com ter duas aposentadorias nesse caso. Tá certo, Tiago. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima Eu tarde que para você. agradeço.